Adepto da teoria da seleção natural de Charles Darwin, o nosso Machado de Assis, o nosso maior escritor de todos os tempos, usou o romance Quincas Borba para defender uma teoria chamada humanismo ou humanitismo, algo do gênero. Nesta teoria de Machado estava incorporada a crença darwiniana de que o mais forte deveria prevalecer, sim, o mais forte, o mais apto, o mais preparado. E numa passagem memorável do Quincas Borba, do romance Quincas Borba, lê-se o seguinte, abre aspas, supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos experimenta a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Pois é, deixando à parte a discussão de se a guerra traz a paz ou não, se vence o mais fraco ou não, ou melhor, se deve vencer o mais forte ou não, o fato é que assim tem sido desde que o homem começou a habitar a construir os primeiros genos. Os mais fortes prevalecem, sim, e a natureza também dá o seu exemplo. Nem sempre o leão vence o gnu, é verdade, mas quando escolhe os últimos da fila, os mais fraquinhos ou os mais idosos, sim, o leão tem farta refeição. Mas isso é na natureza. Isso está mais ligado às forças naturais, aos instintos naturais e à história antropológica, pois é, a história do homem, das civilizações. Mas não se aplica à política, pelo menos não nos tempos em que estamos vivendo. Lá em Israel, por exemplo, o perdedor Benny Gantz recebeu hoje, agora há pouco, do presidente Rivlin, a incumbência de formar gabinete. Meus amigos, vocês ouviram exatamente isso. O perdedor Benny Gantz, do Partido Azul e Branco, recebeu do presidente, porque lá é o parlamentarismo e o presidente tem essas prerrogativas, a incumbência, com prazo, evidentemente, de 4 semanas, para tentar formar um gabinete. E se alguém perguntar, mas não foi Netanyahu o vencedor? Foi. Mas a desculpa do presidente Rivlin é a seguinte: ele recebeu 61 pedidos de políticos do Knesset para que Gantz formasse o gabinete, contra 58 pedidos a favor de Benjamin Netanyahu. Quer dizer, no parlamento é isso, o parlamentarismo é isso, a vontade popular é expressada através do voto. Mas ela não vale para nada além de uma mera consulta popular. Significa algo mais ou menos: que shampoo você gosta? Gosto do shampoo X. O shampoo X venceu. Bem, então vamos fazer uma licitação e comprar shampoo Y.
Parece que é assim que a coisa está funcionando. O Jerusalém Post trouxe agora essa matéria, dizendo que o presidente Rivlin recomendou, ou melhor, deu ao líder do Azul e Branco, Gantz, oficialmente o direito de formar um gabinete. Ele tem 4 semanas para criar uma coalizão, formar uma coalizão com os mais diferentes partidos e ter 61 cadeiras no parlamento. A matéria diz que Rivlin estava dando mandato a Gantz porque recebeu 61 recomendações para que ele formasse governo em comparação com 58 do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Rivlin instou Gantz a formar um governo o mais amplo possível, o mais rápido possível, e acrescentou que um governo temporário pode ser necessário a princípio. Bem, aqui é preciso dizer o seguinte: desde quarta-feira passada, Gantz vem ligando para todos os líderes políticos do Knesset e tem recebido desde quarta-feira um dar de ombros frio, para não dizer gelado, da direita, principalmente dos religiosos. Pois está aí, com toda essa condição de Gantz para não formar governo, Israel se arrastará por muito mais tempo do que imaginamos, sem um gabinete legítimo, empossado legitimamente. É, de fato, meus amigos, o fim dos tempos. Não estou causando pânico, mas vejam, um país como Israel ficar há mais de anos sem governo, num momento em que tudo parece estar em convulsão, é preciso imaginar que tudo isso aí tem um quê de profético. Pois é, por falar em profecia, outros rabinos já disseram: Israel passará pela grande tribulação, ou iniciará a grande tribulação, sem um gabinete. Ora, não é preciso dizer que, não é preciso buscar muitas profecias, porque o que está se anunciando aí é uma ruína interna de Israel, que não consegue se unir num momento difícil. Logo, Israel, que foi formada justamente por ter passado as maiores atrocidades imagináveis no século XX. E agora parece que tudo isso foi esquecido. Cada um está querendo puxar a sardinha para a sua brasa. E isso coloca Israel, evidentemente, nua na frente de todos os seus oponentes e num momento muito crítico. Pois é, quem diria, até mesmo Israel está sendo destruída por dentro. Qual a tática? Aos perdedores, as batatas. E, atenção, muito cuidado. Querem fazer dessa máxima inversa machadiana uma lei aqui também, ou pelo menos um modus operandi, uma forma de também dar aqui aos perdedores as batatas.